Números, você pode ir lá em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Números capítulo 13. Nós estamos a ver sobre esse episódio quando Moisés escolhe 12 homens para irem espiar a terra de Canaã, a terra que Deus já havia lhes prometido, né? Então nós vimos ontem e Moisés escolheu esses 12 homens, um de cada tribo, para poderem espiar a terra. E no retorno ou no regresso da expiação, eles trouxeram o relatório, porém teve 2 relatórios. 10 espias trouxeram um relatório, uma visão, um comportamento, e 2 espias também trouxeram um outro tipo de relatório. E hoje eu quero concluir com vocês para te mostrar realmente qual é o relatório que prevaleceu, ou qual é o relatório, a visão que tem que prevalecer em nossas vidas, que tem que prevalecer na tua vida, mesmo em meio a tantas situações, mesmo em meio a tantas crises. Qual é o relatório que vai prevalecer na tua vida? É o relatório que as circunstâncias estão a falar, ou o relatório que as promessas de Deus falam a respeito de você? Isso é muito importante, isso é chave para uma vida extraordinária, isso é chave para uma vida alegre, isso é chave para uma vida abençoada. Nós não só somos abençoados em meio às bênçãos, entendeste? Nós não somos apenas abençoados em meio às bênçãos que Deus está nos dando, não. Nós também somos abençoados em meio às crises. Nós também somos abençoados em meio a tantos bloqueios, em meio a tantas dificuldades. Ainda ali, nós também somos abençoados. Observa que a palavra vai dizer que Deus orienta para que Moisés escolha 12 homens para irem espiar a terra que Deus já havia prometido. Quer dizer que seja para a direita ou para a esquerda, a terra seria deles. O que Deus faz, Deus é comprometido com a sua palavra. Deus é a sua palavra é Deus. O que sai da boca de Deus é espírito e vida. O que sai da boca de Deus é prosperidade. O que sai da boca de Deus é certo. Então, quando Deus libera uma palavra para a minha vida e para a tua vida, irmãos, pode Satanás se levantar, pode os reis da terra se levantarem, pode, seja o que for, vai cair por terra, porque a palavra do Senhor vai permanecer. A Bíblia diz que passará os céus e a terra. Quando fala de terra, está falando do sistema, está falando das coisas corruptas, está falando do coração maligno do homem que muitas vezes trama contra o povo de Deus. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Agora, por que a palavra de Deus não vai passar? Porque a palavra de Deus é Deus. Deus é a sua palavra. Se Deus não passa, a sua palavra também não vai passar. Aleluia. Então eu quero declarar: toda a palavra de Deus lançada sobre a tua vida vai prosperar, vai germinar, vai dar fruto no poderoso nome de Jesus, mesmo em meio a uma circunstância difícil. E esses são dias que nós estamos a viver, em que nós vamos declarar profeticamente que mesmo em meio a limitações, mesmo em meio a tantas adversidades, e que o diabo tenta de todas as formas nos aniquilar, nos atormentar, nos paralisar, nós vamos declarar: a palavra do Senhor sobre nós vai prevalecer, a proteção do Senhor sobre nós vai prevalecer, a prosperidade do Senhor sobre nós vai prevalecer. Aleluia. Então você vê que os espias foram na terra, espiaram a terra de Canaã, nós vimos isso ontem. E na volta, a primeira coisa que chama a atenção é o relatório dos 10 espias.
Vai dizer assim no versículo 25: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles chegaram, mostraram realmente as riquezas daquela terra. Versículo 28. O povo que habita nessa... 27. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Nela verdadeiramente manam leite e mel. E este é o fruto que nós encontramos. Então, eles trouxeram aquele cacho de uva. Veja, eles disseram: fomos à terra que nos mandaste espiar, e verdadeiramente a terra é conforme você e conforme Deus falaram. Ou seja, Deus foi fiel. O que Deus havia dito, mesmo nós não ter visto a terra, nós fomos lá e comprovamos. É uma terra boa, é uma terra espaçosa, é uma terra que mana leite e mel. Eles comprovaram que a palavra de Deus não passou. A palavra de Deus foi verdadeira. Agora vejam o versículo 28. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades são fortificadas, é muito grande. Também vimos ali os filhos de Anak. Depois de eles constatarem a promessa de que Deus não falhou, Deus é real, o que ele falou, nós vimos. Em segunda instância, eles começam a trazer um relatório pessimista. Você pode ler todo esse relatório. Ao ponto de Caleb não aguentar mais com aquele relatório que eles estavam a trazer. Ao ponto de Caleb mandar eles calarem a boca. Disse: calem a vossa boca. Vocês viram a terra. Vocês comprovaram a terra que o Senhor prometeu nos dar. Como é que vocês agora estão a dizer que não, lá tem gigantes, não vamos conseguir vencer, eles vão nos matar? É incoerente. Uau! E nós vimos aqui os 5 perigos dessa visão pessimista. O primeiro perigo que nós vimos foi que, se você não trabalhar em você uma visão otimista, uma visão de fé, um comportamento de fé, um comportamento de crer, mesmo em meio ao caos, a primeira coisa que vai acontecer é que você facilmente vai entrar aonde? No espírito de desânimo. Você vai se desanimar facilmente. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente. Para Caleb pedir para subirem animosamente, é porque eles estavam o quê? Desanimados. Estavam sem ânimo. Estavam sem ânimo. Por que eles estavam sem ânimo? Porque eles viram lá muitos obstáculos. Mesmo sabendo que a terra é a terra que Deus prometeu. Mas eles se desanimaram. Não adianta Deus ter tanta promessa para nós se nós não nos enchermos de força e coragem. Não vamos herdar as promessas de Deus. Se você não se encher de força e coragem, você não vai herdar as promessas. Então, cuidado com a visão pessimista, porque ela pode te encher de desânimo. E nós falamos ontem, a pessoa desanimada tende, inclusive, a ser preguiçoso, tende a ser sonolenta, tende a ser uma pessoa distraída com as coisas, porque não está no foco, não está naquela objetividade. Cuidado com isso. A distração é irmã do desânimo. A preguiça é filha do desânimo. Cuidado com isso. Depois vimos também que, por causa dessa visão pessimista, os 10 espias criaram um clima de quê? De luto, um clima de óbito, um clima de velório, um clima chato. Já deste conta que quando você fica ao redor de alguém que só fala coisas que desanimam, você que fica doente?
Ele que está a falar, mas você que começa, parece que aquilo é um espírito, aquilo passa. É um demônio. Pessoas que só falam de dor, de perda, de morte, de luto. Ok. Então, hoje nós vamos concluir. Terceira visão, ou terceiro perigo da visão pessimista. Você precisa se distanciar desse comportamento, desse caráter. Isso é muito importante. Terceiro perigo. Quando você tem uma visão pessimista, quando você tem um comportamento pessimista, a terceira coisa que vai acontecer com você é que você vai influenciar as pessoas negativamente. Você vai influenciar quem estiver ao teu redor de forma negativa, a tirarem conclusões negativas, a tirarem conclusões críticas, mesmo sem saber o conteúdo. Veja no versículo 2 do capítulo 14, versículo 2, diz assim, Números capítulo 14, versículo 2. Depois que eles contaram esse relatório, no versículo 1 diz que toda a comunidade levantou-se e chorou em alta voz. Versículo 2 vai dizer, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra? Quer dizer, a culpa já é de Deus. Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Versículo 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Versículo 5. Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que mana leite e mel. Versículo 9. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não temais. A terceira coisa que vai acontecer quando você abraça a visão pessimista da tua vida, das coisas que estão acontecendo ao teu redor, é que você vai influenciar negativamente as pessoas a terem ou a tirarem conclusões precipitadas. Isso é grave. Isso é grave. Tem pessoas que por nossa culpa estão a pagar algo que nem deviam estar a pagar. E eles só tomaram essa decisão porque nós influenciamos. Eu me lembro, Jerobe, acho que já há muito tempo, lá em Benguela, nós não tínhamos em casa, nós levamos sempre o bidão de água na casa da vizinha, para ir gelar. E a gente morava, né, a distância, até lá no centro católico, é uma distância muito grande. Então a gente saía todo dia de manhã, levávamos os bidõezinhos, até lá, dava por aí mais ou menos uns 15 minutos de caminhada. O Job está aqui e tem a noção do que eu estou a falar. E todos os dias nós íamos levar de manhã a água lá para gelar, e 12 em ponto tem que buscar, porque o pai vai almoçar e quer beber água fresca. E eu e o meu irmão fazemos esse trajeto. E certo dia, não é que subiu em mim um espírito de pecador.
Me entrou um espírito de pecador. Nós levamos a água, eram lá para as 10 horas, e ao voltar nós paramos em frente à Rádio Morena. Não, Rádio Benguela. Rádio Benguela. Paramos lá e tal, e começamos a controlar os carros. Os carros que vinham da esquerda para a direita eram meus. Os que vinham da direita para a esquerda eram dele. Então, olha o meu carro, olha o meu carro. E ficamos ali o tempo todo. E em frente à Rádio Benguela tinha aí uns guardas. Era a polícia econômica, né? Então estavam ali e tal. E de repente um dos polícias nos chamou. Ei, rapaz, vem aqui. Nós fomos lá e tal, olha, vão aí na pracinha, ao lado do Cine Monumental, vão aí na pracinha e vão comprar estica. Você não conhece estica, né? Não sabem. Vão comprar estica e pão. Ele quer comer estica e pão. E fomos comprar. Ao voltar, entregamos. E estava sol. Entregamos a estica e o pão. Só que ele não nos deu. Não nos pagou. Eu disse, não, isso não vai ficar assim. Só que nessa altura, a nossa mãe passa de moto e nos viu a conversar com o polícia. E nós, aí para casa, eu disse, olha, falei no meu irmão, vamos inventar. Vamos falar que esse polícia aí nos ameaçou com arma. Vamos. E fomos para casa. O meu pai já todo querendo nos defender. Ele não estava lá. Mas a forma que nós contamos, a forma que eu contei a história, ele tipo estava lá, quis me defender, quis nos defender. Ele disse, você estava lá a fazer aquilo? Não, nós fomos comprar pão e estica para o guarda, mas ele depois falou assim, vamos embora, senão vou vos dar tiro. Eu disse, o quê? Vamos lá. Um doutor de chinelo está saindo, está aí lá no coisa, para ir ralhar o guarda. E nós ficamos lá em casa. O pai foi sozinho para resolver, porque ele ouviu que é isso? Não pode fazer isso com os meus filhos. E foi lá, nós ficamos em casa. A mãe começou já a nos cuidar bem. Ai, meus filhos, coitados, quase iam ser mortos. Ai, tal. Não passou meia hora, tá nos chamar. Chamou esses meninos aí. Fomos lá. Já encontramos quase o meu pai. Aí quase preso já. Já estamos lhe colocar já para ir preso. Ele tentar negociar. Oh, não faça isso, porque olha, eu não sei o que. O que aconteceu? Eles disseram, explicam. Eu já, não. Na verdade, nós inventamos. Você percebe que às vezes, aquilo que você conta para as pessoas às vezes sem querer, vão tomar o seu partido, vão tomar a sua dor e naquela força de querer te defender, eles que acabam prejudicados. Quantas pessoas perderam a vida porque nós brincamos? Você bebeu, e você não conduz esse carro. Você está alcoolizado, não conduz. E você conduziu, levando mais pessoas. E você fez acidente. E o pior é que você ficou vivo. E os teus amigos que te pediram para não conduzir é que morreram. E até hoje isso te culpa. São relatórios que a gente dá para as pessoas que podem levar tragédia nas pessoas. Então, esses 10 espias, da forma que contaram esse relatório, fez o povo murmurar. Fez o povo tomar a dor deles, o partido deles, ao ponto de pedirem para se rebelarem contra Moisés e Arão e escolherem outro capitão. Para quê? Para voltar para o Egito. Isso é muito grave. Eles tomaram essa atitude porque esses 10 espias contaram uma história extremamente aterrorizadora, extremamente amedrontadora. E eles se levantaram, se insurgiram contra Moisés.
E queriam escolher um outro líder para voltarem e não avançarem. Mas a promessa era para avançar. Toda pessoa que te influencia a voltar, fuja dessa pessoa. Nós não fomos chamados para recuar, fomos chamados para avançar. Diga assim, eu não fui chamado para recuar, eu fui chamado para avançar. A vontade de não enfrentar, de não melhorar, de não avançar, de não acreditar, não só revela uma covardia espiritual, como uma demonstração de não estarmos batizados no Espírito de Deus. A vontade de você, a força, aquela coragem de você avançar, de você não avançar, de você não progredir, de você, mesmo na dificuldade, de você não ir além. Não só você não recebeu o batismo da coragem, o batismo do Espírito Santo, o batismo de Deus. Irmãos, o povo de Deus, é por isso que é especial. Porque é um povo que não teme. É um povo que não tem medo, porque para nós o morrer é quê? É lucro, é ganho. Para nós o passar em adversidade para que o nome de Jesus seja glorificado. Meus irmãos, não tem glória maior do que essa. Não há motivo de você recuar nos teus projetos, nos teus sonhos. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse momento difícil, não há motivo de você recuar. Deus está contigo. Deus está contigo. Essa palavra é profética. 2 Timóteo capítulo 1, rapidamente. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Vai dizer assim. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de timidez. Em outra versão diz que porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder ou de ousadia, de amor e de moderação. Qual é o espírito que está a operar na tua vida nesses dias? Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de timidez. Deus nos deu um espírito de ousadia, de amor e de moderação. Aleluia! Pessoas pessimistas são tão covardes e invejosos que por eles não conseguirem, pregam uma mensagem de derrota nos outros para que os outros não façam diferente do que eles. Pessoas covardes são tão sem valores, porque por eles não conseguirem, eles vão pregar essa mensagem no outro para que o outro também não faça. Ei! O fato de outro não dar certo não quer dizer que você também não vai dar certo. Não. Pessoas covardes influenciam os outros a não fazerem, porque Deus não deu certo. Eles sentem-se atormentados quando alguém faz o que ele não conseguiu fazer. Pessoas invejosas, pessoas covardes, sentem-se atormentados, sentem-se de forma incomodados ao ponto de ficarem doentes por eles não conseguirem, não terem êxito naquilo que você conseguiu. Esses 10 espias, diferentes de... Olha, e eles eram a maioria. Nem sempre a maioria está certa. Receba essa palavra. Nem sempre o que a maioria está dizendo é o certo. Um pastor amigo meu falou assim: escuta uma coisa, um com Deus já é a maioria, 2 é covardia. Para Deus conquistar, só precisa de um na terra, não precisa de 2. Um com Deus já é a maioria, 2 é covardia. Deus está a mais. Se Deus dá 2 pessoas, está a mais.
Nem sempre a maioria está certa. E esse é um câncer hoje na sociedade. A gente só faz o que os outros já estão a fazer. A gente só quer ir no caminho que os outros já estão aí. A gente só quer fomentar, fortalecer o que os outros já estão a falar. Procura refletir um pouco mais. Às vezes não é esse o caminho. Se eu abrir esse negócio aqui na Angola, não tem. É por isso mesmo. Por não ter ninguém que faz isso. É por aí que você tem que fazer. Hoje estou muito bravo, parece. Mas estou calmo, né? Amém. Aleluia. Senhor, me acalma aqui. Não me tire. Espera, não, vou descansar ainda. Eu sinto que tem muita gente que precisam ser liberta do espírito de medo, de covardia. Avança, filho. Avança, filha. Não dê ouvidos à maioria. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre. My God. E muitas vezes nós vamos pagar um preço muito caro por não ir no caminho da maioria. Veja o que vai dizer. Volta lá em Números. No versículo 10. Olha o que vai dizer. Versículo 10. Toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Quando eles contaram esse relatório, o povo começou já a murmurar. A culpa é de Deus. Por que ele nos trouxe aqui no deserto? Não era melhor nós ficamos lá no Egito, morremos lá no Egito? Por que Deus... E começaram a murmurar, começaram a criticar, começaram a falar. E aí Caleb e Josué novamente se levantam contra essa voz negativa, essa visão pessimista. E por eles serem a maioria, eles pediram para apedrejar Josué e Caleb. Às vezes, por você não ser a voz da maioria, você vai ser muito criticado, vai correr risco. Mas corra risco, não tem nenhum problema. É no final que vamos ver, Não perca a chance de celebrar a vitória, às vezes mesmo sozinho, não perca essa chance. No começo pode ser difícil, mas persista, continue. Busque de Deus a direção certa. Mesmo que você não veja isso na maioria, mesmo que ninguém está vendo. Aleluia. Então, a terceira coisa da visão pessimista é que você facilmente pode influenciar pessoas de forma negativa. Agora, o que me chama a atenção é que quando eles influenciam essas pessoas, olha, é tão interessante. Vamos já no quarto perigo. Então, o terceiro é, quando você tem uma visão pessimista, você influencia pessoas de forma negativa. Quarto perigo, quando você tem uma visão pessimista da vida, das coisas, do avançar, você vai atrair a ira de Deus. Você atrai a ira de Deus. Lembra que já era uma promessa que Deus já havia dado para eles? Quando você não avança, quando você não conquista, você está a dizer que Deus é mentiroso, que Deus não cumpriu a sua palavra. Veja o versículo 10. Toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Olha, é Deus que está falando. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, até quando eu vou ter que aguentar esse povo, esses incrédulos? Eu estou por aqui com eles.
Até quando vou ter que lidar com pessoas que não creem, que têm medo, que são covardes? Com pestilência o ferirei. O que é pestilência? Enfermidade, não é isso? Uma série de enfermidades inexplicáveis. E os rejeitarei, mas farei de ti um povo maior, mais forte do que eles. Uau! A ira de Deus veio sobre esse povo. A ira de Deus veio sobre esse povo. Isso é uma coisa aqui muito importante. Aqui a ira não é a ira de julgamento. Não, Deus não tem essa ira mais contra nós. Essa ira de Deus vai se manifestar no último dia. Quando Deus mandar aqueles que não creem em Jesus para o inferno. É essa ira de Deus que vai lhe mandar para o inferno. Mas a ira desses dias de Deus, a ira de hoje, é uma ira de correção. Isso é muito importante. Deus não tem uma ira para nos matar hoje. Porque Jesus supriu essa ira de Deus. Mas Deus tem uma ira que na verdade é correção. Como todo bom pai. Todo bom pai que ama o seu filho, que é responsável, de vez em quando disciplina quem? O seu filho. Todo pai responsável, ele tende a corrigir o seu filho. Então, Deus queria corrigir aqui o povo. Quando fala que e com pestilência os ferirei e os rejeitarei, isso é o castigo de Deus. E realmente aconteceu isso. Quando esses contaram essa história, contaram esse relatório, o que aconteceu? Veja no versículo de 20, a partir do versículo 20, diz assim: disse o Senhor, porque depois Moisés interviu, a partir do versículo 13 até o 19, Moisés intervém pedindo perdão a Deus, que perdoasse o povo, que tivesse mais paciência. Deus está pedindo, Moisés está dizendo: Deus, tenha paciência, perdoa, como que vocês são, Deus, tenha paciência, oh Deus, não faça isso. Então, Moisés negociou com Deus, interviu ali e tal, e Deus, ok, falou, tá bom. Versículo 20, disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei, quer dizer, eu perdoei o povo. Mas tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá a herança. Uau! Versículo 30. Não entrareis nesta terra e a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e José, filho de Nun. Olha o final da história. Olha o final dessa trama aqui. Mesmo sendo uma terra que Deus havia prometido, mesmo sendo a terra da promessa, uma terra boa que mana leite e mel, uma terra boa, espaçosa para cultivar, para viver o extraordinário de Deus. Na verdade, quem que não entrou? Os 10 que contaram essa história, esse relatório negativo, essa visão pessimista, eles não entraram. Deus falou assim, ó, Moisés, vou perdoar, não tem problema, eu perdoo, mas eles não vão entrar. Ei, Jesus! Não basta Deus nos perdoar, nós temos que herdar as promessas. Eu vou lhes perdoar. Mas como eles não creram nessa promessa, e mesmo vendo a terra fisicamente, como eles não tiveram a ousadia de crer que eu ia lhes fazer passar por cima dos inimigos, dos obstáculos, por eles não crerem nessa palavra, eles não vão entrar. Aqui também já estou a juntar com o quinto perigo. O que você vê e acredita é o que você vai colher. Macarabasaka yabababa.
Mas quando falaram sobre atrair a ira de Deus, Deus falou lá, eu vou lhes perdoar, mas eles não vão entrar na terra. Quando a ira de Deus se manifesta, afeta a pessoa que contou a história, afeta os que estão a ouvir. É o que aconteceu aqui. Quando esses 10 espias contaram essa história negativa de derrota, Deus falou, eles não vão entrar. Não entraram. Os que se rebelaram, inclusive queriam levantar um outro líder para voltar no Egito, também não entraram. Mas na verdade, no geral, todo o povo não entrou, exceto Josué e Caleb. Dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb é que entraram na terra. Do resto, os que entraram foram os que nasceram no deserto, que não ouviram a promessa lá atrás. Dos que saíram do Egito, Deus jurou, não vão ver a terra, por não crerem. Não era por idade, não. Não. Deus consegue te preservar até 200 anos. O que vai te matar é a desobediência. Não é a idade. O que nos mata não é a idade. O que nos mata é a desobediência. Então, quando nós deixamos de crer nas promessas de Deus, quando nós começamos a viver os nossos dias como se o Senhor não existe, como se nós não somos crentes, como se o Senhor nos abandonou, na verdade nós estamos a se rebelar contra Deus. Porque isso que eles fizeram. Versículo 9. Somente não sejais que? Rebeldes contra o Senhor. Pessoas pessimistas são rebeldes. Pessoas pessimistas são rebeldes. Rebeldes em relação ao quê? Em relação à disciplina, em relação à fé. Yes. Isso é muito sério. É por isso que eu falei ontem. Por que muitas das vezes, mesmo em meio às promessas do Senhor, nós não conseguimos herdar? Muitas das vezes o que está por trás é a tua visão do futuro. E eu estou trazendo essa palavra porque eu acho ela muito importante para esses dias. Nós não vamos entrar no caminho da maioria. Nós vamos permanecer firme. E aqui, permanecer firme não é uma voz, não é uma sensação de orgulho, não. É uma sensação, inclusive, de humildade. Nós não podemos, agora que as coisas estão a pegar mesmo, que as coisas estão a apertar, não podemos agir como se Deus nunca foi bom conosco. Tem gente que só são crentes quando o dólar estava 10 mil kwanza. Agora que foi, está quanto o dólar hoje? Hã? Está 78, 79. Tá vendo? Deus era bom quando o dólar estava 10 mil kwanza. Agora que está 78, Deus não é mais bom. Não. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não trabalha com kwanzas. Deus trabalha com ouro e com prata. Não há motivo de nós nos desesperarmos. Não há motivo. Permaneçamos firmes como Josué e Caleb. Nós vamos prevalecer. Nós vamos avançar. Nós vamos herdar essa terra. O Senhor é conosco. Aleluia. Então, o último ponto é esse. O último perigo, quinto. O que você vê e acredita é o que você colhe. Esses 10 espias colheram o que eles acreditaram. Eles acreditaram que não iam entrar na terra. Realmente é o que aconteceu. Eles não entraram na terra. Mas Josué e Caleb creram que mesmo em meio a uma barreira, eles iam entrar. E eles entraram. Eles entraram. Não entrareis nesta terra a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué. Esses sim vão entrar.
Que você entre na terra que você está crendo, em nome de Jesus. Ninguém vai crer por você. Estou a te encorajar nessa noite, em nome de Jesus. Comece a profetizar, comece a declarar saúde, comece a declarar vida, comece a declarar riqueza, prosperidade, comece a declarar crescimento. Eu declaro em nome de Jesus, em meio à pandemia, em meio à dificuldade, eu declaro, comece a declarar. O que você vê, o que você acredita que você vai receber. As palavras e as promessas de Deus se tornam reais apenas para aqueles que creem. E vou encerrar com essa frase aqui. Foi muito forte o que Deus falou hoje. Deus não sofre de carência para correr atrás daqueles que duvidam toda hora. Deus não sofre de carência para ficar toda hora a correr atrás daqueles que duvidam toda hora. Deus falou só lá, Abraão, pode tirar o teu sobrinho lá de Sodoma e Gomorra, mas com uma condição, ninguém pode olhar para trás. Deus sempre está aqui para nos livrar, para nos abençoar, mas Ele nos dá um caminho de disciplina. E a primeira disciplina é que? É confiar no Senhor. Ninguém olha para trás. Vocês vão estar salvos, mas não duvidem. Não percam a fé. Não falem as mesmas palavras que os ímpios. Palavras de morte, de morte, de morte. Mais um caso. Mais um caso. É mais um caso para glorificar o Senhor. Senhor, nós te glorificamos. Porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tanto pavor, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Inclusive, quando você não se fortalece em Deus, você nem sequer tem capacidade para ajudar os outros. Como é que você vai ajudar os outros em oração, em jejum, em intercessão, em ajuda financeira, se você também está com medo? Se Deus te mandar sair para você ajudar alguém, Senhor, eu não posso sair, Senhor, porque eu tenho isso. Não. Ei! Eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Olha, a próxima semana, já temos a mensagem da próxima semana e da outra semana. As próximas 2 semanas serão poderosas. Deus colocou no meu coração para trazer uma palavra-chave para esse tempo. A partir da próxima semana, vou trazer uma mensagem poderosíssima. Vamos ministrar em 15 dias. Esse não é um tempo de nós recuarmos. Recuar aqui não estou a falar só em termos físicos, estou a falar principalmente em termos emocionais e espirituais. A nossa luta não é contra sangue, não é contra potestade, não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades, contra os demônios que nos afligem, que nos oprimem, que nos tiram a liberdade de adorar o Senhor, de crer num amanhã abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra te liberte nessa noite. Que você seja como Caleb e Josué, que em meio a tantas situações, você crê que você vai atravessar em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto para orar por você. Um abraço. Na caminhada da vida, tem coisas que Deus nos dá para que possamos aprender. E tem coisas que Deus só nos dá quando nós aprendemos. Vivemos na esperança de dias melhores, dias de paz, dias de vitórias e conquistas. Fale conosco pelo WhatsApp, envie o seu pedido de oração e partilhe o seu testemunho. Convido-te a celebrar conosco o que Deus tem feito em sua vida. Não esqueça de curtir e partilhar a nossa página Geração Church no YouTube e Facebook. Já a seguir, o momento de oração de fé com o homem de Deus, Pastor Nésio. O poder da cura em nome de Jesus. Senhor, toca nesta vida. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és o Deus e eternamente serás Deus em nossas vidas, Senhor. Não há nada, Senhor,
Não há, Senhor, Satanás, não há circunstâncias, não há enfermidade, Senhor, mais forte do que o Senhor. Aleluia. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Levante as suas mãos aí onde você está. Comece a declarar palavras de adoração ao Senhor. Comece a declarar palavras poderosas ao nosso Deus. Mesmo em meio a tantas adversidades, mesmo em meio a um momento de aflições, nós, povo de Deus, somos especiais. Se há um tempo que nós temos que crer, é esse tempo. O povo de Deus é um povo especial. A igreja é um milagre na terra. A igreja de Jesus é um milagre na terra. Somos nós que colocamos doçura a essa terra. É por isso que o diabo é contra a igreja, persegue a igreja. É por isso que há muitos movimentos por aí que perseguem a igreja. Porque tudo que o diabo quer é matar as pessoas mesmo. O diabo não tem prazer na vida. O diabo não tem prazer quando você está a prosperar, está feliz, acordou a sorrir. O diabo nunca mais sorriu. Mas você pode sorrir. A palavra diz que o Filho de Deus pode cair, mas você vai levantar de todas elas. Aleluia! Tudo está ao nosso favor. Receba graça, receba favor, receba força. Se levanta como Josué e Caleb e declara: nós vamos entrar, nós vamos perseguir, nós vamos continuar. O melhor de Deus está por vir em nossas vidas. O melhor de Deus está por vir em tua vida. Dias melhores estão vindo em tua vida. Eu profetizo o nome de Jesus. Seja no teu casamento, seja na tua saúde, nos teus negócios, na tua vida pessoal, em nome de Jesus. Creia, creia. Amanhã mesmo acorda e começa a desenhar os projetos. Começa a sonhar. Deus está aqui a falar com alguém. Começa a desenhar. Começa a desenhar. Creia, creia, creia. Receba milagre em nome de Jesus. Receba milagre em nome de Jesus. Receba libertação em nome de Jesus. Receba um novo tempo em nome de Jesus. Deus não precisa das águas calmas para dizer que Ele é bom. Não. Ele acalma a tempestade. Precisamos conhecer o Deus que nós temos. Que Deus te abençoe e que você realmente possa mudar a tua visão. Que a partir de agora você possa ter uma visão otimista, uma visão de fé. Até inclusive uma visão para estar pronto para ajudar os outros. Alguém me ligou hoje dizendo que precisava interferir numa situação gravíssima e pediu que eu o abençoasse. Eu falei: vai na paz, estás abençoado, estás abençoado. É disso que nós temos que começar a fazer. Não podemos nos acovardar. Nós temos que orar e abençoar as pessoas que estão fracas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, às 23 em ponto, vigília com a pastora Ana. Fique ali, vai ser poderoso. A mulher está cheia. A mulher está cheia do poder. Hoje vai ser forte. Eu vi ela se preparar. Eu vi. A mulher está jogando unção. Receba essa noite. 23 horas, vigília com a pastora Ana. Deus abençoe e até segunda-feira. E domingo, às 9 em ponto, o nosso culto principal da Geração Church, aqui mesmo no canal da Geração. Deus abençoe e uma boa noite. Tchau, tchau. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim que desejais. Se você está cansado, aflito, a enfrentar situações complicadas, prestes a desistir de si mesmo, Jesus tem dias melhores para você. Pois Ele prometeu dar-nos vida e vida em abundância. Satanás tem um único objetivo contra a sua vida: atacar a grandeza e a natureza de Deus, colocando você para baixo. Estes são dias que testam a nossa fé.
Dias que desafiam o nosso amor a Deus e ao próximo. Dias que desafiam a paz de espírito. Dias que desafiam a alegria. Dias que desafiam a certeza no futuro próspero e maravilhoso. Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem dias melhores para cada um de nós. Viva dias melhores com Pastor Nésio.